Hoje eu vou conversar com um egresso do curso de Direito da Univale. Ele também é vice-presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. O Cafezinho A2 de hoje recebe mais uma vez o reitor Mário César dos Santos. Está começando o programa agora. Cafezinho A2, última temporada no ar pela TV Univale. Eu queria agradecer a presença do reitor Mário César dos Santos mais uma vez aqui no nosso humilde programa. O professor esteve aqui em 2014 e agora retorna em 2017. Este é mais um caso de reentrevista, mas a gente tem ainda muito assunto para conversar. Primeiro eu quero saber como é que o senhor está. O senhor acabou de voltar de viagem, que o senhor está sempre viajando bastante, né? Indo para Brasília, fazendo viagens. Por causa da associação, né? É um prazer, antes de mais nada, estar novamente com você no nosso cafezinho A2 aqui. E é evidente que a agenda institucional da universidade e também das entidades que a gente representa, tanto a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias quanto o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, por vezes nos exigem a presença em audiências em diversas esferas de governo, especialmente junto ao governo federal, nas estruturas do MEC, INEP, etc. Então, e essa representação que nós fizemos da nossa instituição, da Univale, e do sistema comunitário de Santa Catarina e do Brasil, é extremamente importante para a gente marcar esse espaço e cada vez mais conscientizar, especialmente o Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, e também o próprio MEC, da importância que é esse segmento dentro do cenário do ensino superior brasileiro. Então a gente tem Eu vou fazer... Reitor, desculpa te cortar. Pois não. Já concluiu o raciocínio? Sim, pois não. É que assim, parece uma pergunta idiota, mas eu acho importante fazer essa pergunta, porque eu não acredito que existam perguntas idiotas, mas é importante fazer. O que faz um reitor de uma universidade? Bom, do ponto de vista regimental, dentro da nossa instituição, nós somos um órgão executivo. Então, a universidade ela tem uma gestão colegiada. Colegiada pensa num coletivo, né? Então nós temos um conselho universitário. Todas as políticas da instituição são levadas ao conselho universitário, do ponto de vista da universidade, e ao Conselho de Administração Superior do ponto de vista da Fundação Univale. Então, são dois órgãos colegiados. Esses dois órgãos colegiados fixam as políticas, a diretoria da Fundação as executa ou a reitoria da universidade, com os seus vice-reitores, fazem a execução daquilo que foi planejado. Então, todos os cursos, todas as pós, todos os relacionamentos institucionais do ponto de vista universitário são executados dentro do nosso planejamento, dentro daquilo que é concebido e que normalmente passa pelos conselhos superiores. Eu queria focar agora um pouco na história do professor aqui na Universidade. O senhor começou no curso de Geografia, né? E depois passou para Direito, acabou não concluindo o curso de Geografia? Foi na década de 70, né, um pouco antes. Eu cursava Geografia, até porque tinha pretensão de lecionar, como acabou acontecendo. E então, em 70, eu tive que fazer uma opção, não dava para casar com a universidade e com a esposa, eu fiquei com a esposa e deixei a universidade. Na época, a faculdade. Na época nem era universidade. Porque a faculdade espera, a esposa não espera, Isso, né? Exatamente. Então, nós casamos na época, hoje estamos com 47 anos casados, né? O senhor tinha quantos anos na época? Tinha 19. Que novinho. 19 anos. E 18 para 19 eu fiz o curso de Ciências Sociais na licenciatura de Geografia, no caso. E depois eu voltei, casei em 70, e em 73 eu voltei já como calouro da Faculdade de Direito e aí concluí meu curso em 77. E casou e já foi morar junto assim, reitor? Sim. Que loucura, na isso época pra mim é muita loucura. Na época era o certo, né? A prática era essa, né? Teve que fazer. Nós, de fato, a minha esposa morava em São Paulo, tinha ido morar em São Paulo, e aí nós resolvemos casar. Casamos, ela voltou para Itajaí, a família dela era daqui,
Não sei se eu perguntei isso pro reitor na última entrevista, mas o reitor chegou a advogar ou não? Sim, eu advoguei muitos anos. Eu sou advogado militante. Tenho uma inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santa Catarina, com um número um pouco baixo em relação aos 30 mil que tem hoje, né? O meu é 3159, a minha inscrição. Eu advoguei bastante. Eu tenho um escritório, tenho uma sociedade de profissionais. Eu, desde 98, estou afastado da minha sociedade de profissionais, meu escritório, mas eu tenho uma sociedade de profissionais com um filho, com um outro sócio, e que, evidentemente, eles estão aguardando o meu retorno, né? Mas isso ainda é para o futuro. O reitor, na época, o curso de Direito que o senhor fazia, ele já era aqui nesse campus? Não, ou era em Salesiano, né? Eu comecei no Colégio Newton Cooker. Depois passou para o Colégio Salesiano e, quando nós concluímos o último ano, já tivemos algumas vezes aula aqui no campus, no início daqui do campus. Né? E como é que era a Univale dos anos 70? Não era nem Univale, era a FEPEV. Como é que era o nome? FEPEV. FEPEV? Fundação do Ensino do Polo Geoeducacional do Vale do Itajaí, que é a FEPEV que deu origem à Univale, no caso, né, em 89. Então, a FEPEV era uma faculdade, era um conjunto de faculdades, eram algumas faculdades, alguns cursos reunidos, e que nós tínhamos uma estrutura muito pequena, evidentemente, em relação ao que é hoje, mas era consentânea com a época, no caso, né? Então, tínhamos alguns cursos na época, Direito, Letras, Filosofia, né? Então, as licenciaturas, né? História, matemática, português, enfim, e a faculdade se desenvolvia, a cada ano ela crescia um pouco, até que chegou num ponto em que nós tivemos que arranjar espaços, né? Na época já se falava em curso de pós-graduação, especialização, essas coisas assim? Haviam algumas pós, né? Poucas, mas haviam, né? Ainda não era muito concentrado aqui na nossa região, mas havia algumas pós mais famosas em Florianópolis, em Curitiba, em Porto Alegre. E depois que a gente passa da graduação, né, é que a gente começa a ver o que tem pela frente, no caso. Então, ao findar o meu curso de graduação, na década de 77, no caso, nós, então, começamos a almejar a ampliação de estudos e fizemos até algumas das primeiras especializações aqui na FEPEV também, já começando o trabalho da FIUCAT em favor da Univale. O senhor raspou a cabeça quando passou no vestibular? Na época era muito tradicional. Em Itajaí... Hoje isso não existe mais. Não, né? Hoje não existe mais. Mas na época tinha duas cores tradicionais dos bonezinhos, dos caps que se usava. Azul para Filosofia, Ciências e Letras e vermelho para Direito. Então, Itajaí, quem desfilava com o bonezinho da FEPEV era um charme na época, né? Porque, afinal, e um orgulho para os pais, né? Orgulho para os pais, sem dúvida. Então, na época havia trote, nós temos inclusive no nosso colegiado, na estrutura da secretaria onde onde se reúne os colegiados, tinha algumas fotos históricas lá, ainda aparecem alguns trabalhos dos primeiros trotes na época que depois se deturparam um pouco, né? O trote se deturpou a ponto de criar uma série de antipatias da sociedade e acabar sendo vedado por lei, no caso, né? Mais recentemente, então há proibição legal. Mas na época era uma coisa muito normal, as famílias esperavam pelo trote porque era uma marca, era um rito de passagem, né? Exatamente. Era um rito de passagem. E também não era acho que não era uma coisa tão violenta, não, né? Não era. Era mais... Hoje a gente tem aqui na Univale, por exemplo, o trote solidário, né? Exato, que é muito legal também. Eu acho que é uma reeducação do trote, né? É canalizar as energias de todos os jovens para alguma causa em favor das comunidades. Porque, reitor, eu acho que uma das coisas mais legais da universidade, principalmente quando a gente está nela e é jovem, né? Eu falo isso porque não são só jovens que cursam, sim, né? A gente tem várias idades aí e pessoas em várias épocas da vida. Mas as coisas mais legais é fazer amigo. Sim. E eu queria que o reitor contasse uma história muito legal de um amigo do reitor que teve um problema por causa de uma enchente, que ele morava em Tubarão. E vocês, do curso, ele era da sua sala, né?
fizeram um ato assim, de solidariedade muito bacana. Eu queria que o reitor contasse essa história. É uma história interessante, até lembra fatos que nos emocionam, mas nós tínhamos colegas que vinham de Tubarão, de Laguna, de Paranaguá, de Campos Novos, de Joinville, de toda, os mais distantes eram esses. Tinham 3 colegas de Paranaguá, tinha um de Tubarão, tinha um de Criciúma, aliás 2 de Criciúma, um de Tubarão, um de Laguna, de Florianópolis, que de Florianópolis eram vários, né? A nossa hoje Abrão João Francisco, a Contorno Sul, era na verdade um grande ponto de estacionamento de ônibus, uma tomada de ônibus aqui. Vinham colegas de muitas regiões do estado para estudar na Univale. E houve aquela enchente de Tubarão, deve ter sido no ano de 74, 75, imagino 74, 75, que arrasou Tubarão. E um dos colegas nossos, o Jairo, ele ia desistir de estudar porque ele teve uma perda considerável do seu patrimônio, casa dos pais, etc. e tal, e perdeu o material, etc. e tal. Então a turma se cotizou e se solidarizou com o Jairo, conversamos com os professores e pegamos toda a matéria tal, e fizemos com que ele voltasse e conseguisse recuperar os seus estudos. E na época nos cotizamos para ajudá-lo também nas mensalidades. Enfim, foi um trabalho legal. Ele concluiu conosco, hoje é um dos advogados, eu acho que ainda milita, pelo que eu tenho visto na imprensa e às vezes nas informações dos sites de notícias jurídicas, ainda milita. Me lembro que em anos posteriores ele foi um dos advogados que fazia, inclusive, algumas viagens internacionais, né, por cursos na área jurídica e tal. Então, uma coisa que era muito marcante na época. As turmas eram 2 turmas na minha época, mas eram 2 turmas muito unidas. Inclusive, no próximo mês de novembro, nós vamos mais uma vez nos reunir. Fazer uma reunião? A reunião dos 40 anos de formados. Olha só! Nós temos feito regularmente. Na última reunião que nós fizemos um grande encontro em Caçador, porque um dos colegas era de Caçador, e tínhamos de Campos Novos e Caçador. Esse de Caçador reuniu toda a turma e nós nos reunimos lá, fizemos 2 dias de reencontros, festas, conversas, bate-papos. Eu não consigo reunir a minha turma do terceirão, já faz 5 anos que a gente está tentando, a gente não consegue. Eu vou pegar algumas dicas com o reitor depois da entrevista para fazer esses encontros, né? É legal encontrar amigos do passado, sem né, dúvida, reitor? sem dúvida. A gente está entrevistando o reitor Mário César dos Santos, estamos aqui falando sobre a história dele, a Universidade do Vale do Itajaí. Daqui a pouco a gente volta, você não sai daí. De volta com o Cafezinho A2, e hoje eu estou conversando com o nosso reitor, o Mário César dos Santos. Ele também é vice-presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. A gente estava aqui falando sobre a história dele, os amigos que o reitor fez na época da faculdade, coisa e tal. Na época, o reitor já tinha a pretensão de, digamos assim, ser um grande líder? Eu quero dizer assim, em questão de sonhos, de meta, de ambição. Olha, talvez de uma maneira, numa outra visão, porque no meio estudantil a gente sempre exerceu algumas lideranças junto aos grêmios estudantis, junto ao próprio diretório acadêmico, né? O diretório acadêmico de Direito, né? O desembargador Henrique da Silva Fontes, nós participamos algumas vezes das diretorias, de eleições, ganhamos, perdemos, aquelas coisas que eram próprias do meio acadêmico. Também no Grêmio Estudantil, Felipe Thiago Gomes, do então Colégio Pedro Antônio Faial, nós também participamos de diretorias, desenvolvemos, há dias até, nos 25 anos do colégio, nós tivemos a oportunidade de entregar ao colégio um exemplar que nós tínhamos do primeiro jornal do Grêmio Felipe Thiago Gomes, Grêmio Estudantil Felipe Thiago Gomes. Um jornal, na época, feito na base do mimeógrafo a álcool. E por incrível que pareça, cheiro, né, por incrível que pareça, ele foi tão bem conservado, estava guardado, devidamente guardado, sem estar muito exposto à luz, e ele conservou as letras, não
não perdeu a tonalidade e a qualidade, e nós entregamos, inclusive, para a história do colégio. Então, a gente já tinha algumas atividades... Já tinha um envolvimento acadêmico, né? Que apontava para a perspectiva de liderar alguns grupos, algumas atividades. E isso, evidentemente, o curso abre portas, né? Dá perspectiva do ponto de vista até de relacionamento, de fala, de ter mais liberdade de expressão, e com isso você ganha cancha no sentido de... O reitor nunca pensou em ser político, não? Não, confesso que não. Nunca passou pela cabeça do reitor? Não. Eu recebi até convites, mas não, sempre abdiquei, porque não por me opor à política propriamente, mas por entender que eu precisava fazer mais a minha vida profissional, e me dediquei muito para poder me manter profissionalmente. A gente é filho de pessoas humildes e não tinha estrutura financeira. Então foi tudo com muito sacrifício para a gente poder manter. Depois, ao casar, né, vieram os filhos. Tenho 4 filhos e precisava educá-los e ter condições para fazer isso, né? Então sempre me dediquei mais às atividades laborais, né, em diferentes momentos, quase sempre com mais de uma ocupação, quase sempre com 1 ou 2 trabalhos, para dar conta do recado. E com isso participava eventualmente de entidades, de associações, podia ajudar a influir até vamos assim dizer, de maneira modesta, mas em alguma coisa na política, mas nunca me envolvi para me candidatar a algum cargo político, a não ser na vida acadêmica, né? Aqui eu peleei algumas vezes, perdi algumas eleições, né? Mas ganhou também? Ganhei, mas perdi mais do que ganhei do ponto de vista... Normal. Porque nós tivemos na faculdade de Direito, depois quando eu entrei, eu saí da faculdade em 77, em 1980, final de 80, eu fui convidado a ser professor assistente. E aí, em 81, eu fui contratado. A minha carteira está assinada com 5 de março de 1981. Portanto, em 5 de março agora eu fiz 36 anos de universidade. Meu senhor! E com isso, ao longo do tempo, a gente sempre teve acompanhando os movimentos então, de passar da FEPEV para a Univale, né? Todo o processo, nós acompanhamos. Depois, dentro da Univale, criar os centros, né? Quando se pensou em agrupar os cursos por áreas, né? Então, também foi um processo interessante que nós participamos. Hoje só falta ter uma estátua do senhor aqui, né? Não, em absoluto, não tem nada. Tem muita gente que suou camisa, que se dedicou muito, temos que render homenagem a muita gente da história, sem dúvida. A Univale tem, ao longo do tempo, inúmeras pessoas que a gente deveria sempre reverenciar pela dedicação, pelo esforço, pelo quanto contribuíram para que nós pudéssemos ser a universidade que nós somos hoje. Agora, falando em questão de gestão mesmo, eu queria que o reitor fizesse um balanço assim, de 2016 para cá. O que mudou? O que o senhor considera relevante citar nesse período de universidade aí? Não só aqui no campus de Itajaí, mas em todos no geral? A universidade, ela passa por diferentes momentos, né, junto às gestões, né? Nós assumimos na Procuradoria em 2002, juntamente na primeira condução do professor Provese, no caso, né? Em 2006, na recondução, então, eu fui convidado para ser vice-reitor, e aí a gente cada vez mais se envolveu na gestão, né? Antes eu era diretor do Sejurps, e antes disso fui coordenador do curso de Direito, né? Não era Sejurps ainda, não era centro, era só a Faculdade de Direito. Eu fui vice-diretor da Faculdade de Direito e com o falecimento do professor Pedro Severino, que era o diretor da faculdade, o professor Edson Filhado me convidou para assumir as funções do professor Pedro Severino. Então, dali para cá, a nossa interação com a faculdade foi muito maior, com o curso, com os centros, com a universidade, assumindo a vice-reitoria, e aí a coisa cresceu.
E em 2010, quando nós assumimos a reitoria, nós recebemos uma herança boa, até pela condução que o professor Provese vinha fazendo já ao longo das suas 2 gestões, uma gestão da qual eu participei como procurador e outra como vice-reitor, e há uma tendência natural, eu acho que isso é muito salutar nas organizações, como também na política, nas administrações municipais, estaduais, ou mesmo do próprio país, no caso, que o sucessor tem obrigação de ser melhor do que o sucedido. Porque as coisas evoluem, as dificuldades aumentam, mas também há uma série de evoluções. E assim foi. Então, em 2010, quando nós assumimos com propósito, havia uma série de dificuldades que eram conjunturais da época, elas foram aos poucos sendo superadas. Nós temos, ao longo do tempo, tentado cada vez mais desenvolver na ideia do nosso DNA de ser uma instituição comunitária, envolver no sentido de fazer com que todas as comunidades sintam a presença da universidade, quer através dos serviços de saúde, dos serviços de extensão propriamente, quer através do ensino, pela oportunização de vagas, né, com bolsas, com apoios, com ajudas. Então, nós, nesse momento, a gente se envolveu com muitas políticas públicas, né? ProUni, FIES, artigo 170, Fundo Social. O reitor ainda afirma que só não estuda quem não quer hoje? Continua nesse pensamento? É uma verdade, isso é uma verdade. É lógico que agora está um pouco mais limitada a questão do financiamento estudantil, infelizmente, por uma decisão de governo. O FIES acabou tendo uma certa restrição e, com isso, evidente, tolhe um pouco a possibilidade. Mas tem uma série ainda de oportunidades, né? Nós temos as bolsas, só para nós pensarmos que no conjunto temos 26 mil alunos. Na graduação nós temos em torno de 20.500 alunos. Dos 20.500 alunos, com quase convicção, dá para dizer, de 14.500 a 15 mil alunos tem algum tipo de benefício, ou bolsa parcial, ou bolsa integral, ou financiamento estudantil. Então, quer dizer, se nós temos uma grande gama de alunos que têm algum tipo de apoio, é muito provável que essas famílias e esses jovens, né, ou jovens de qualquer idade, no caso, ao obter esse apoio, possam não só ampliar a sua condição pessoal, mas também fazer com que a instituição possa cada vez mais ser essa porta aberta para a comunidade. Uma coisa que eu também não posso deixar de citar, que a Univale ela vai participar da primeira exploração brasileira de minérios no fundo do mar, em águas internacionais. Isso é uma grande conquista para a nossa universidade, né? É uma grande conquista e, mais uma vez, quando a gente fala de pessoas, nós temos que louvar o trabalho, a dedicação, o estudo de vários professores que se envolvem em diferentes frentes e que buscam essas oportunidades para a universidade. É o caso desse projeto do Serviço Geológico Brasileiro, junto à CPRM, Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais do país, onde nós tivemos um envolvimento muito grande ao podermos fazer participarmos de algumas pesquisas oceanográficas através de professores e, com isso, sermos convidados pelo Serviço Geológico do Brasil a fazermos um monitoramento ambiental deste que será um dos grandes e futuros projetos de muito interessante do ponto de vista da ciência, da pesquisa. Imagina que nós estaremos trabalhando nesse projeto fora das milhas oceânicas, a profundidades abissais, em cadeias de montanhas no fundo do mar, onde tem uma perspectiva de ser encontrado os minérios de cobalto e manganês. São regiões, como eles dizem, maganceríferas, né? Que é de manganês com ferro e cobalto e outras riquezas. E podemos pensar assim, fazer uma exploração de fundo oceânico para explorar minerais, tendo em conta que nós temos que fazer um monitoramento ambiental para que esta atividade não agrida o meio ambiente ou agrida com a menor proporção possível em todos os organismos vivos, todas as espécies, tudo que é estudado e já foi estudado e tem
naquela região. Tenho certeza que a Univale vai sair muito bem nessa empreitada e eu queria agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez. Como apresentador é muito legal receber o senhor, mas como acadêmico é melhor ainda. Quantos acadêmicos têm a oportunidade, né, de conversar com o reitor da Universidade do Soil? Ou alguns? Alguns, eu sempre me coloco à disposição. Mas o senhor é muito solícito. Primeiro que eu adoro as mensagens que o senhor manda no e-mail da gente. Nas vésperas de feriado, eu acho muito bacana. O senhor mantém um bom relacionamento com os acadêmicos e o senhor também é muito acessível. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui e espero que a gente continue tendo um bom ano letivo aí na nossa universidade para que todo mundo, né, consiga realizar seus objetivos. Essa é a nossa perspectiva. Agradeço a oportunidade e espero sempre poder estar à disposição, não só do programa, mas também de todos os acadêmicos, como é a praxe nós tentarmos fazer com que as relações sejam mais próximas possíveis e com isso a gente possa cada vez mais engajar os jovens nesse grande trabalho de uma universidade comunitária. É isso aí, você pode ir lá na nossa página do Facebook, é facebook.com/cafezinho2tv, também tem todos os nossos programas completos no youtube.com/cafezinho2. Agradecer a presença do reitor Mário César aqui e você se encontra comigo na semana que vem, aqui na TV Univale. Tchau, tchau. Agora vamos fazer um tintim bem simpático para terminar.